E aí, pessoal, tudo bem? Olá! Sejam bem-vindos a mais um mergulho aqui no Corporate Academy Podcast. Eu sou o Marcos. E eu sou a Joyce. E hoje a gente vai se aprofundar num tema que tá dando o que falar, né? Inteligência artificial, a tal da IA generativa. Pois é, preparem-se porque esse papo vai ser instigante. O mundo da IA está evoluindo numa velocidade absurda. Absurda. E pode acreditar, isso impacta a vida de todo mundo. Todo mundo. Do escritor ao músico, do programador ao advogado. E a gente já vê isso no dia a dia, né? Se você já usou o ChatGPT para escrever um e-mail ou Dia 2 para criar uma imagem, você já teve contato com essa IA que cria, que gera conteúdo. Mas o que pouca gente parou para pensar é esse. E se essa tecnologia for usada para replicar você? Mas é. Tipo, criar um gêmeo digital treinado com seus e-mails, suas mensagens, seus trabalhos. Nossa. É aí que a coisa fica interessante, né? Fica. Imagina só, sua empresa cria uma cópia digital sua, alimentada com tudo que você já produziu, aí você decide mudar de emprego. Quem fica com essa cópia, ela pode ser usada para te substituir, ou até para competir com você no mercado. Que doideira. Como se a gente estivesse vivendo uma versão 2.0 do Napster, sabe? Só que em vez de copiar música, a gente está copiando os músicos, a essência da criatividade deles. Mas qual o limite disso tudo? E aí que entra a questão da autonomia intelectual. A gente tem o direito de controlar nossa inteligência digital, de decidir como ela é usada, por quem e para quê. Parece que a gente precisa urgentemente de leis que protejam nossa individualidade nesse mundo digital. Imagina, você poder proibir que seus dados sejam usados para treinar IAs ou denunciar o uso indevido da sua identidade digital. Sem dúvida. E essa não é só uma preocupação nossa, não. China, Estados Unidos, União Europeia, todo mundo está correndo para criar leis para eu. E o Brasil não pode ficar para trás. Não. A gente precisa participar dessa discussão, definir como a IA vai ser usada aqui. E como a gente garante que essas leis sejam eficazes? Que não sufoquem a inovação, mas também protejam nossos direitos. Uma solução seria criar uma espécie de cartilha para desenvolvimento de IA. Definir diretrizes claras, transparentes, que incentivem o uso responsável da tecnologia. As empresas teriam que seguir essas regras, sabe? Tipo um código de ética para garantir que a IA seja usada para o bem. Certo. E não para criar um monte de clones digitais por aí. Seria ótimo se a gente pudesse ter controle total sobre a nossa persona digital, né? Tipo, escolher se a gente quer ou não ter um gêmeo digital por aí. E poder deletar essa cópia quando quiser. Pois é. E a gente também precisa pensar em como proteger a criatividade nesse novo cenário. Imagina, um artista passa anos desenvolvendo seu estilo, sua técnica. E, de repente, qualquer um pode usar a IA para criar obras no estilo dele. A gente precisa garantir que os artistas continuem sendo donos de sua arte, mesmo nesse mundo dominado pela IA. Exatamente. Mas para isso, a gente precisa ir além do medo de que a IA roube nossos empregos ou domine o mundo. A pergunta que a gente precisa fazer é: como a gente usa essa tecnologia a nosso favor sem abrir mão da nossa individualidade, da nossa criatividade, da nossa essência humana? E aí que a gente volta para a questão da autonomia, né? Do controle que a gente tem sobre nossa própria inteligência. Isso mesmo. A gente precisa ter o direito de decidir como nossa inteligência, nossa criatividade, nosso estilo são usados no mundo digital. É como no mundo real. Ninguém pode usar sua imagem, sua voz, seu trabalho sem sua permissão. No mundo digital, a lógica precisa ser a mesma. Faz todo sentido. E o que a gente pode fazer como indivíduos para garantir que isso aconteça? Que a gente não vira reféns daí. Primeiro, a gente precisa se informar. Entender como essa tecnologia funciona, quais são os riscos, os benefícios, as implicações éticas. E onde a gente encontra informação confiável sobre isso? Parece um bicho de 7 cabeças. Calma, não é tão complicado assim. Tem muito material disponível online, artigos, vídeos, cursos, podcasts. Inclusive, a gente aqui na Corporate Academy tem um monte de conteúdo sobre esse tema. Ah, verdade. No nosso site, corporateacademy.org, tem um monte de artigos, análises, tudo explicadinho para quem quer se aprofundar no mundo da IA. E a gente também tem outros podcasts, né? Com certeza. A gente está sempre de olho nas novidades, trazendo especialistas para debater esses temas. Legal. E ajudar você a entender como a IA está mudando o mundo. E o mais importante, a gente quer te dar ferramentas para você usar a IA a seu favor, sem abrir mão da sua individualidade, da sua criatividade. A gente acredita que a IA pode ser uma ferramenta poderosa para transformar o mundo para melhor. Sim. Mas para isso a gente precisa usá-la com responsabilidade, com ética, com um olhar crítico. E a gente precisa garantir que a IA seja usada para promover a justiça social, a igualdade e a sustentabilidade. Exatamente. A IA não pode ser mais uma ferramenta para aumentar a desigualdade, a exclusão.
A gente precisa usar essa tecnologia para criar um futuro mais justo, mais humano, mais sustentável para todo mundo. Que a gente precisa começar a agir agora. É isso aí. Não dá para esperar que outros decidam o futuro da IA por nós. A responsabilidade é de todos nós. Concordo plenamente. E para continuar essa conversa, para se aprofundar nesse tema tão importante, fiquem ligados no nosso próximo bloco. Isso. E quando a gente fala de futuro, né, uma coisa certa, a inteligência, a criatividade, a capacidade de inovar sempre foram os motores da humanidade, né? O que nos impulsionou ao longo da história. Verdade, e agora com essa IA generativa, essa nossa essência, essa matéria-prima humana está sendo digitalizada, replicada. A questão é até que ponto isso é positivo. É uma pergunta complexa, viu? Sem as proteções adequadas, a gente corre o risco de perder o controle sobre algo que é essencialmente a nossa capacidade de pensar, de criar, de ser único. E você mencionou antes a corrida por regulamentação da IA. Me explica uma coisa, como a gente garante que essas leis acompanhem a velocidade da inovação, afinal, a tecnologia evolui muito rápido. É um desafio, e tanto a chave está em criar leis que sejam flexíveis e adaptáveis, mas ao mesmo tempo firmes o suficiente para proteger direitos fundamentais, e para isso a gente precisa de um diálogo constante entre governos, empresas de tecnologia e especialistas, e claro, a sociedade civil. E qual o papel das empresas nesse cenário final? São elas que estão desenvolvendo e implementando essas tecnologias. As empresas têm um papel crucial, elas precisam assumir a responsabilidade, né, de desenvolver e utilizar a AI de forma ética, transparente e, acima de tudo, respeitando os direitos dos indivíduos. É preciso ir além da busca pelo lucro e pensar no impacto social dessas tecnologias. Falando em impacto social, você acha que essa IA generativa pode aumentar a desigualdade? Tipo, só quem tiver acesso a essas ferramentas vai se beneficiar? Essa é uma preocupação real se não houver políticas públicas que garantam acesso democrático à IA e à educação digital. A desigualdade pode sim se agravar. Imagina um cenário onde apenas as grandes corporações e os mais ricos podem usar a IA para automatizar tarefas, aumentar sua produtividade e, consequentemente, seus lucros. Seria um pesadelo, né? As mesmas tecnologias que têm o potencial de democratizar o acesso à informação, à educação, à cultura, podem acabar aprofundando ainda mais as disparidades. Exatamente. Por isso é tão importante que a gente discuta esses temas, que a gente se engaje e que cobre dos nossos líderes políticas públicas que garantam o uso responsável, inclusive da IA. E como a gente pode se engajar nesse debate? Quais são os primeiros passos para quem quer entender melhor esse mundo da IA e contribuir para a construção de um futuro mais justo e ético? Em primeiro lugar, é preciso se informar, buscar fontes confiáveis, ler sobre o assunto, acompanhar as discussões. Existem diversos cursos online gratuitos e pagos que ensinam os princípios básicos da IA, da ética digital da programação. E para quem não é da área de tecnologia, por onde começar parece um bicho de 7 cabeças, né? De jeito nenhum, a IA já faz parte do nosso dia a dia mesmo, que a gente não perceba quando você usa um aplicativo de transporte, quando faz uma pesquisa na internet, quando assiste um filme recomendado por uma plataforma de streaming, a IA já está presente. É verdade, a gente usa a IA o tempo todo, sem nem se dar conta. Exatamente, então o primeiro passo é ter consciência disso e depois procurar entender como essas tecnologias funcionam, quais são seus benefícios e os seus riscos. E como a gente pode escolher produtos e serviços de IA que sejam éticos? Tem alguma certificação que a gente possa procurar? Ainda não existe um selo universal, mas algumas iniciativas já estão surgindo. O importante é pesquisar, ler sobre as empresas, suas políticas de privacidade, os seus compromissos com a ética e transparência e, claro, cobrar dos nossos governantes leis que protejam os nossos dados e a nossa privacidade. E como a gente pode usar a IA para o bem? Para promover a justiça social, a sustentabilidade e a igualdade. A IA tem um potencial enorme para resolver problemas complexos na área da saúde. Por exemplo, a IA pode ajudar a diagnosticar doenças com mais precisão, a desenvolver novos tratamentos, a democratizar o acesso à saúde na educação. A IA pode personalizar o ensino, tornar a aprendizagem mais engajadora, ajudar a combater a evasão escolar. E na área ambiental? A IA pode ser uma ferramenta poderosa para monitorar o desmatamento, prever desastres naturais, otimizar o uso de recursos naturais. Caramba, são tantas possibilidades aí, a IA realmente pode transformar o mundo para melhor, né? Com certeza, mas para isso a gente precisa usá-la com sabedoria, com responsabilidade, com olhar crítico e, acima de tudo, com compromisso com a ética e a justiça social. E como você sempre diz, a hora de agir é agora. Exatamente, não podemos esperar que outros decidam o futuro da IA por nós, a responsabilidade de todos nós. Concordo plenamente. Bom, pessoal, no próximo bloco a gente vai trazer exemplos concretos de como essa questão da propriedade intelectual se manifesta no dia a dia. Então, Joyce, no último bloco a gente falou sobre como essa IA generativa pode impactar a questão da propriedade intelectual, mas como isso funciona na prática. Bom,
Vamos imaginar um músico que compôs várias músicas ao longo da carreira. Com essa IA generativa, alguém pode, teoricamente, criar novas músicas que soam exatamente como as do artista original, sem precisar de autorização ou pagar direitos autorais? Seria como criar um clone musical do artista, né? Capaz de produzir músicas no mesmo estilo, com a mesma qualidade, mas sem o talento e inspiração do criador original. Exatamente. Isso levanta várias questões. Quem é o dono dessas novas músicas? O artista original, a pessoa que usou a IA, a empresa que desenvolveu a ferramenta. E como fica a originalidade se a IA consegue replicar o estilo de um artista com perfeição? Como a gente diferencia o que é autêntico do que é artificial? É uma questão bem complexa. A IA generativa pode ser uma ferramenta incrível para a criatividade, mas também pode ser usada para plágio, para enganar o público, para desvalorizar o trabalho dos artistas. Parece que a gente está entrando num território completamente novo, né? Onde as regras ainda não foram definidas. Com certeza. E por isso que é tão importante a gente discutir essas questões, buscar soluções, criar leis e mecanismos de proteção para garantir que a IA seja usada de forma ética e responsável. E como a gente garante que a IA seja usada para o bem de hoje, para promover a justiça social, para criar um futuro mais igualitário, sustentável? A educação é fundamental. A gente precisa educar as pessoas sobre o potencial da IA, mas também sobre os riscos, os impactos sociais e os limites éticos. Educação para usar a IA com sabedoria e responsabilidade, com um olhar crítico. Exatamente, a IA não é mágica, não é solução para tudo, é uma ferramenta poderosa, mas que precisa ser usada com cautela, com discernimento e com respeito pela dignidade humana. E como a gente se prepara para esse futuro que já está batendo na porta? Desenvolvendo habilidades que a IA não consegue replicar, como a criatividade, a empatia, a capacidade de resolver problemas complexos, o pensamento crítico. Habilidades que nos tornem únicos, que nos diferenciem das máquinas. Isso aí, e principalmente cultivando valores como a ética, a solidariedade, a responsabilidade social, valores que nos guiem na construção de um futuro mais justo, mais humano, mais sustentável. Então o futuro da IA está nas nossas mãos, a gente decide que tipo de futuro a gente quer construir. Exatamente. Cabe a nós usar a IA para promover o bem, para construir um mundo melhor para todos. É isso aí, pessoal, por hoje. É só para quem quiser continuar essa conversa, se aprofundar nesse tema, acesse o nosso site corporateacademy.org. Lá vocês encontram artigos, análises e outros podcasts sobre inteligência artificial, ética digital e muito mais. E não se esqueça de curtir, compartilhar esse episódio com os amigos e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. A conversa sobre IA está só começando e a gente quer ouvir a sua opinião. Deixe seus comentários aqui no podcast ou nas nossas redes sociais. Valeu, pessoal!